Amém, irmãos. Hoje, então, estaremos abordando o capítulo 14 de 1 Coríntios. Eu vou pedir, então, para o irmão Fernando, por gentileza, fazer a leitura para a gente. Amém? Amém. Portanto, 1 Coríntios, capítulo 14. E assim diz a palavra do Senhor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós falais em línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também intérprete, para que a igreja receba a edificação. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítaro, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ora para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra forma, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, todo julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim lançando sobre o seu rosto. Adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por dois ou quanto muito três, e por sua vez e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é um Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E, se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus.
ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isto, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar e não privais falar línguas, mas faças tudo decentemente e com ordem. Amém. Amém, meus queridos. Então, no capítulo 13, nós vemos que Paulo, em contraste ali com os dons, falando sobre o valor duradouro ali do amor, que dura para sempre, né? O amor que dura para sempre. Paulo terminou, então, o capítulo 12, dizendo sobre um caminho mais excelente ali, o caminho do amor. Agora vemos que Paulo começa o versículo 1 dizendo para eles que eles persigam o amor, né? Continue no caminho excelente do amor. Esse é o início aqui que Paulo continua. E Paulo começa a instruí-los sobre a forma correta de aplicar os dons na igreja. E isso Paulo fala por causa da desordem ali. A gente tem que entender que existia um contexto que estava acontecendo na igreja. Então ele começa aqui no versículo 1 dizendo: persigam o amor, enforcem-se ali ansiosamente pelos dons espirituais, especialmente para que vocês possam profetizar ali. O de profetizar, ele dá uma ênfase no profetizar, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, e mulheres no caso também, e sim a Deus, pois ninguém entende, mas o Espírito fala mistérios. Mas aquele que profetiza fala a homens e mulheres também, no caso, para sua edificação, encorajamento e consolação. Nos 3 primeiros versículos, nós temos mais clareza do que é o dom de profetizar. Claro que eu vou falar do que é o dom de profetizar para a igreja nos dias de hoje, mas existe um contexto que a gente vai estar abordando um pouquinho mais para frente. Eu quero também que fique claro para os irmãos, tá? Paulo contrasta o dom de línguas com o dom de profetizar, né? Ele começa o versículo 1 dizendo: para buscar os dons, especialmente de profetizar. Primeira coisa que devemos entender: sem o Espírito Santo, uma pessoa é incapaz de profetizar. Mas ela pode até orar, no caso, para a capacitação de Deus e buscar o conhecimento de Deus. Profetizar para nós, nos dias de hoje, é pregar as profecias. Eu achei muito interessante até o que o Dr. Peter Masters falou sobre a mulher, que a gente vai abordar também um pouquinho mais para frente sobre a mulher a profetizar, que ele fala no capítulo 11. Segundo ele, nós podemos profetizar, a mulher também, no caso, pode profetizar também sem contradizer o que a Bíblia ensina, né? Quando ela ensina outras mulheres, quando ela ensina criança, e como o Dr. Peter Masters disse, até quando nós cantamos, nós estamos profetizando, ensinando sobre a Bíblia. Dessa forma, a mulher ela pode fazer também na igreja, né? Tanto ensinar crianças, ensinar outras mulheres quando ela está cantando, né? E também no evangelismo também. Enquanto Deus hoje, então, convoca pregadores, professores e exortadores da sua revelação para profetizar, né? Paulo recomenda a eles, então, com insistência que respondam a esse chamado, né? Dizendo que tem que buscar esse dom. Primeiro ponto aqui para entendermos acerca do dom de profetizar, você pode buscá-lo, é o que Paulo está dizendo aqui, né? Paulo fala que devemos nos esforçar pelos dons. Ele fala aqui, no caso, dons no geral, mas especialmente o de profetizar. Sabemos que alguns dons nós podemos buscar, outros não. Podemos orar para eles, para que eles aconteçam como Deus quer que aconteça, no caso, né? Caso contrário, né, nós podemos cair em um engano que muitas pessoas nos nossos dias caem, né? Achando que as coisas acontecem com hora marcada, né? Notem que Paulo fala que para que nós nos esforcemos nas buscas dos dons, né? Só que o único que ele especifica em contraste com os dons de línguas é o de profetizar. Versículo 2: pois aquele que fala numa língua estranha não fala a homens, mas a Deus. E ninguém entende que fala na língua estranha, porque não fala a homens, né? Mas a Deus. E ninguém entende porque ele fala no espírito mistérios, né? É algo que ninguém aqui entende. Pense aqui, meus queridos irmãos, se o irmão Horácio começasse a falar japonês,
né? Ninguém iria entender nada do que ele fala, né? A palavra mistérios aqui quer dizer que o que não foi revelado. Ou seja, ninguém entende o que é desconhecido. O porquê Paulo fala que não edifica as pessoas, mas edifica a si mesmo. Aqui é uma coisa interessante que Paulo fala, edifica a si mesmo, né? Quer dizer que a pessoa entende, né? Não. Caso contrário, se ela entendesse, ela mesma poderia traduzir o que ela está falando, né? Notem que mais à frente Paulo falará que se alguém falar em línguas na igreja, tem que ser com um intérprete, para que a igreja, no caso, ela entenda, né? E porque se ela também não entende, como ela é edificada, no caso, muito simples. Imagine você falando em línguas, né, que você não pode falar, e você vê que Deus está fazendo essa maravilha através de você. Você seria edificado? É claro, né? Sem dúvida. Aqui é uma questão simples. Você é edificado pela maravilha que Deus faz através, né, de um milagre, né, de um dom, né, que Ele manifesta. Mas aquele que profetiza fala a homens para a edificação, encorajamento e consolação. O contraste em falar em línguas e profetizar é óbvio. O que fala em línguas não se comunica, mas quem profetiza se dirige às pessoas com uma mensagem, no caso, né? Essa mensagem tem um tríplice propósito aqui. Ela deve ser instrutiva, incentivadora e consoladora para os crentes. É o que nós vemos em 1 Tessalonicenses 2:12, né? Edifica as pessoas com a sua fé, direciona elas para Cristo e ensina elas a viver vidas santas, né? E mais, a mensagem profética anima e inspira os ouvintes a conseguirem ali enfrentar os seus problemas, né, do dia a dia, né? Vemos no versículo 5 aqui, é, Paulo gostaria que todos falassem outras línguas, notem aqui, outras línguas, mas ainda mais profetizassem, né, que pregassem ali, no caso, o evangelho, porque as pessoas entendem que são edificadas quando o evangelho é pregado. Ele diz que o profetizar, no caso, é superior ao dom ao falar de línguas, né? Aqui, no caso, obviamente, ao menos que seja interpretado e as pessoas possam entender, no caso, né? No versículo 6, é um versículo chave aqui para nós entendermos essa questão de profetizar, né? Notem bem que Paulo diz que se ele não falar por meio de revelação, que no caso aqui são coisas que foram reveladas a ele, apóstolo, que tinha autoridade, no caso, para escrever a Bíblia. Ou seja, se ele não fosse falar de uma forma em que eles entendessem o que foi revelado a ele, se ele não fosse falar sobre coisas de ciência de uma forma que eles entendessem, se ele não fosse falar das coisas da profecia, que no caso de doutrina, que é profetizar, notem bem que fica muito claro aqui, Paulo começa o capítulo contrapondo, né, a forma errada de falar de línguas na igreja, e com o de profetizar, no caso, né, contrapondo. E aqui ele está fazendo a mesma coisa, mas especificando que as pessoas entendem o profetizar, né, que seria o falar da profecia, falar da doutrina, assim as pessoas entenderiam na igreja, né? E vemos aqui no versículo 7 que Paulo continua usando um linguajar aqui, no caso musical, para dizer que se os instrumentos musicais não tiverem harmonia nas notas, não faz sentido algum. Da mesma forma, a trompeta, que ele fala, se ela dá um som incerto, aí as pessoas não entenderão, né? O som da trombeta, e o soldado não pode partir para a luta. Que ali tinha que estar o som da trombeta, né, no caso, e os soldados iriam para a guerra. Mas se o som fosse incerto, ninguém ia para a guerra. Então Paulo usa esse exemplo musical e da guerra aqui também, né, para dizer. No versículo 9, Paulo diz da mesma forma com quem fala em línguas sem interpretação. Ninguém entende nada. E olha o que Paulo diz. É como se estivesse falando ao ar, né? Jogando a palavra para o ar. No versículo 12 aqui, Paulo diz que nós devemos progredir. Olha aqui, progredir na edificação da igreja. Em outras palavras, né, nós não devemos ser imaturos
E no versículo 13, ele diz que se queremos falar em outra língua, nós devemos orar para que Deus dê também a tradução. Caso contrário, né, não devemos falar. Notem aqui que Paulo confirma o que eu disse anteriormente, de que a pessoa que está falando em línguas, ela não entende o que ela fala. A mente dela, que olha o que o texto fala, ela fica infrutífera. O espírito ora, olha o versículo 16, diz claro, né, o que acontece quando uma pessoa está falando em línguas. Ela está bem dizendo em espírito, né, no caso aqui, orando em línguas, e ele termina, né, no versículo 17, dizendo que por nem a pessoa entende. E a outra pessoa não pode dar o amém para o que ela está falando, no caso. E ele termina dizendo que a pessoa não é edificada, né? Ou seja, a pessoa não entende, e quando ela está falando em línguas também, a outra pessoa também, ela não entende e não é também, consequentemente, edificada. Né? No versículo 18, Paulo diz que ele agradece aqui, né? Ele agradece a Deus porque ele fala outras línguas mais do que todos eles. Mas eu prefiro, olha o que ele diz aqui, eu prefiro falar na igreja. Notem um parênteses aqui, na igreja, 5 palavras para edificar os outros do próprio entendimento, do que 1000 palavras em línguas, no caso, né? Que as pessoas, no caso, não entenderia nada, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente aqui desse igreja que ele fala aqui também, contextualizado com os versículos aqui na frente. No versículo 20, Paulo fala, repreende ele, dizendo que eles, para que eles ali, no caso, os coríntios, não fossem crianças na fé, mas que eles fossem maduros na fé, fossem homens maduros ali na fé e não ficassem ali como crianças, com imaturidades. No versículo 1, ele diz que Deus iria falar através de outros povos, outras línguas. Olha o detalhe bem interessante aqui. E eles ainda também não ouviriam, no caso. Ele está dizendo aqui que línguas eram usadas para pregar o evangelho para incrédulos. E eles não ouviriam, no caso, né? O versículo 22 aqui, no caso, diz de sorte que línguas é um sinal para incrédulos. E já a profecia, a palavra, no caso, ela é para os crentes. Note esse detalhe muito importante aqui, irmãos. Aqui Paulo está mostrando que o objetivo das línguas é evangelismo. Já a profecia, a palavra, para os crentes. Quem que vai no culto, irmãos? Quem que vai no culto para ouvir a palavra, a profecia? Os crentes. Por isso que Paulo especifica, agora que eu falo no versículo 18, que a gente viu, falar o que é entendido do que se não entende na igreja. Por que ele especifica, usou a palavra igreja? Ele poderia dizer no geral, né? Ele poderia não usar aqui no caso igreja, ele usou igreja. Tem um motivo. Justamente porque línguas é um sinal para incrédulos. Onde estão os crentes? Na igreja. Onde estão os incrédulos? Lá fora. E onde o sinal de línguas era manifestado? Lá fora também, né? Por isso Paulo usa a palavra igreja aqui. E por isso que Paulo agradece também por ele falar muito mais em línguas do que todos eles. Isso indica que Paulo era usado para pregar o evangelho para outros povos que não falavam a língua dele. E, meus queridos, se a gente for olhar os discípulos, né, os apóstolos, eram homens simples. Se nós olharmos, eu sempre dou o exemplo de Bartolomeu, ele morreu, foi martirizado na Índia. Vocês acham que eles falavam tantos idiomas que tem na Índia? Não, claro que não, ele não falava. Então, línguas era usada para edificar outras pessoas. E Deus usava eles para poder falar em línguas com o objetivo de evangelismo. E aqui fica mais claro a gente olhando por essa perspectiva que Paulo está mostrando aqui. Com esse argumento, Paulo chama atenção para o cuidado para com os visitantes, usando esse argumento. Se entrarem no culto e todo mundo estiver falando em outras línguas, não acharão que é um bando de loucos? Olha bem a palavra que Paulo usa aqui. E é essa mesma palavra que ele usa. Não acharão que estão loucos. Na verdade, a palavra não é são loucos, né? A palavra aqui é estão loucos.
Em contraste, se eles profetizarem, se eles ali falando das profecias, a Bíblia, eles entenderão. Paulo usa a palavra ser convencidos aqui também. Eles podem também, se a palavra é pregada, se o evangelho é pregado, eles podem ser convencidos pelas escrituras, eles vão entender e podem ser convencidos. Outra palavra que Paulo usa aqui também é de julgar. Eles podem ser convencidos e também julgar o que é falado, porque é entendido o que é falado, né? Eles podem entender o que é falado aqui no caso, né? No versículo 26, Paulo começa a direcionar o culto mais para um sentido de organização, dizendo um traz salmo, outro traz, né, o que foi revelado aqui, no caso, lembrando que eles não tinham a Bíblia ainda. Notem bem, porque é um pouco confuso. Se a gente entender nesse sentido de revelação, o que foi revelado, profecia também do que foi, né, eles não tinham a Bíblia para se basear. Então, eles dependiam do que era revelado pelos apóstolos, para eles poderem, né, no caso, seguir. Ou seja, a doutrina, ou seja, até mesmo a línguas aqui, ou interpretação, né, com interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de línguas, ele diz aqui sejam 2 ou no máximo 3. E que haja também, no caso, um intérprete, né? Caso contrário, aqui fica muito claro o que diz, né? Eles fiquem calados dentro da igreja. Esse é um ponto que eu gostaria de destacar, meus queridos, que é muito mal interpretado, né, nos nossos dias. A gente, às vezes, pode ir em alguns lugares e ver um monte de gente falando, né, em línguas, para um lado, para o outro, aquela baderna toda. E a gente vê aqui que a instrução clara aqui do apóstolo Paulo é para que as pessoas, se não houver um intérprete, fiquem calados na igreja, né? Não falem em línguas, né? Versículo 29, é importante entendermos aqui mais uma vez, meus queridos, que eles não tinham a Bíblia ainda, né? A revelação de Deus do Novo Testamento foi revelada, mas eles não tinham aqui a Bíblia ainda, para eles poderem se basear no caso, né? Notem que muitas pessoas tinham revelações, nós vemos aqui, e quem tinha essas revelações, aqui nós vemos citados os profetas aqui. O que eu acredito que acontecia aqui, Deus capacitava os pregadores a interpretar o que estava sendo ensinados pelos apóstolos. Notem bem isso, irmãos. Tentem imaginar esse contexto. E todos, porque eles não tinham a Bíblia. Eu tenho a Bíblia aqui, eu posso pegar a Bíblia e olhar o texto aqui e falar para vocês. Eles não tinham. E os apóstolos, eles não estavam em todos os lugares. Quem que tinha as profecias e revelações das profecias? Os apóstolos, né? E isso é confirmado pela própria igreja primitiva, que só aceitou no cânon o que veio de ensinamento dos apóstolos, ou seja, ensinamentos apostólicos. Então, o que eu entendo aqui que acontecia é justamente isso, né? O Senhor revelava aos pregadores e capacitava eles para que eles estivessem de acordo com o ensino apostólico, né? Se alguém aqui, no caso, fosse falar, era para falar 2 ou 3 apenas, porque Deus não era um Deus de confusão, para que não houvesse desordem. Então, a gente vê aqui que Paulo, tanto com o dom de línguas, quem era falar, não era para ser aquela bagunça. É uma outra coisa que eu destaco também, às vezes a gente vai em alguns lugares, eu já fui em alguns lugares com um culto de 3 horas, e aí um vai lá falar na frente, depois vai lá outro, vai dar um testemunho. Aí vai um outro lá, dá uma palavra. Aí vai um outro lá e fala mais alguma coisa. Aí depois vai um outro lá e fala mais uma... No final das contas, você não sabe nem o que foi pregado. Então, Paulo tinha essa preocupação aqui. Paulo tinha essa preocupação aqui, ó, se for para falar 1, 2 ali, acabou, né? Vamos ter organização, dom de línguas, ó, cuidado, não tiver intérprete, né? Para que as pessoas entendam, fiquem caladinhos, quietinhos, falem nas suas casas, para que haja ordem e decência no culto. Então, Paulo está tratando muito aqui essa questão da ordem e decência do culto. Ele finaliza, né? A gente vai chegar lá falando sobre isso, né? Então, Deus aqui revelava e capacitava a igreja, assim, porque eles não tinham a Bíblia, e como eu disse, os apóstolos não estavam em todos os lugares, no caso, né? Notem que a igreja, quando fechou o cano, como eu disse, eles só aceitaram ensinamentos que vieram dos apóstolos. Eu já citei até que Lucas, né, e Marcos teve dificuldade para entrar, mas só foi aceito porque teve influência de Pedro e Paulo, né? Caso contrário, também teria dificuldade, né? O que era falado, né, pelos outros,
Na verdade, tinha que se passar pelo crivo do ensino apostólico. Por isso que nada foi aceito pelo cano, apenas o ensinamento apostólico. Se a gente for pensar por essa perspectiva, irmãos, a gente entende esse contexto de Coríntios aqui e consegue aplicar todo esse texto que é confuso para muita gente nos nossos dias, de uma forma coerente, de uma forma organizada, de uma forma com ordem e decência no caso. Então é muito importante, meus queridos irmãos, que nós venhamos a entender esse contexto, entender que eles não tinham Bíblia, entender todo esse contexto para que a gente siga no contexto e entender o que Paulo está falando, corrigindo justamente a baderna. Notem bem, corrigindo a ordem, a falta de ordem e decência que estava tendo no culto. Então a gente tem que entender isso aqui para a gente, né, estar de acordo com os ensinamentos aqui do apóstolo Paulo. Versículo 23, aqui nós vemos que fala da mulher. Aqui é interessante esse da mulher, porque Deus não é Deus de confusão, né? E sim de paz. Aí ele continua. Como em todas as igrejas, né? Todas. Vamos entender uma coisa aqui. Notem bem o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Como em todas as igrejas dos santos. Todas as igrejas. Tudo que é a igreja do Senhor, seja a igreja em Ostepark, seja a igreja lá no Tabernáculo Metropolitano, lá em São Paulo, lá em Portugal, lá em São Tomé, toda a igreja fiel à Bíblia, a igreja do Senhor, né? A todas elas, essa mensagem é para todas as igrejas, né, do Senhor. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, que não lhes é permitido falar. O falar aqui é ensinar, irmãos, né? Está no mesmo contexto ali de Timóteo, capítulo 2, que eles falam que a mulher é proibida de exercer a autoridade do homem e ensinar no culto, né? Não é permitido ela falar, ela ensinar no culto, mas estejam submissas aos seus maridos, que ela não vai ensinar, que ela aprenda com seus maridos em casa, né? Que ela não é permitido ensinar. Muita gente questiona isso aqui que é cultural, né? Não, é a todas as igrejas. Muita gente questiona também, segundo Timóteo ali, dizendo também que é cultural. Eu já expliquei aquele texto diversas vezes, que Paulo fala, né, que ele proíbe a mulher de exercer a autoridade do homem e ensinar na igreja. E ele fala o porquê, 3 porquês. Porque primeiro veio o homem, porque a mulher foi enganada no Éden, e porque o papel da mulher é ensinar crianças, com as crianças, e em título Paulo fala também que é ensinar outras mulheres. Né? Por isso que eu citei o exemplo do Dr. Peter Masso, quando ele fala de a mulher profetizar, do exemplo do capítulo 11, que a mulher, ela pode, quando ela está cantando, ela está profetizando, quando ela está ensinando crianças, ela está profetizando, quando ela está ensinando outras mulheres dessa forma na igreja, ela pode fazer. Caso contrário, ela é proibida de fazer claramente, não tem contexto. Agora, a gente já discutiu esses exemplos, esse assunto, irmãos. É bom a gente entender que tem muita gente que fala, é preconceito, o apóstolo Paulo é preconceituoso. Eu já falei diversas vezes, não é. É uma questão aqui de funcionalidade. A mulher, eu já falei isso diversas vezes, na minha opinião, a mulher é chamada para fazer algo muito mais nobre do que o homem. Cuidar das crianças, as futuras gerações, ensinar as nossas crianças, ensinar as outras mulheres sobre o casamento, um papel tão importante. Eu já até falei esses dias atrás que a Bíblia é tão perfeita que ela chama a mulher para fazer isso. Porque a mulher, por exemplo, se tiver com um problema no casamento, ela não vai no pastor, porque tem coisa que ela teria dificuldade de falar com o pastor. Então, até isso, a Bíblia é perfeita em instruir a mulher a ensinar outras mulheres acerca do casamento. Olha que coisa maravilhosa, a amarem os seus maridos. Então, nós devemos ensinar, né, da maneira correta, cumprir o que Paulo está falando aqui e entender que isso é o melhor. Isso é o melhor e é o que Deus quer. Não tem nada de preconceito. Deus ama tanto o homem quanto a mulher da mesma forma, né? Não faz acepção de pessoas. A mulher é tão importante quanto o homem, mas tem funções diferentes. Então é importante a gente entender isso. Outra coisa aqui que também é muito interessante que o apóstolo Paulo fala. Todas as igrejas, em todas as igrejas para ser seguido isso aqui. E porque também era assim na lei. Olha que interessante isso daqui, para quem fala que isso aqui é uma coisa cultural, também era assim na lei. Por que ele está citando era assim na lei? Né? Assim a lei determinava. Porque era assim e também deve ser assim agora. Algo que é da lei que ele fala que tem que permanecer a ser assim. Olha que interessante, hein, irmãos? Se nós lermos a palavra como ela é, a gente entende o que é cultural e o que não é cultural. Né? Então fica muito claro aqui para a gente entender.
Versículo 37 e 38 aqui, Paulo diz que aquele que ignorar, olha bem isso aqui, hein? Que aquele que ignorar, né? No 38 especificamente, se alguém ignorar, será ignorado, o que ele está falando aqui. Se a pessoa se julga ser espiritual, ou um profeta, ou espiritual, se ela ignorar o que está sendo ensinado aqui, né? Ela vai ser ignorada. Deve ser, né? Ignorada. Olha que coisa, irmãos, até inclusive o da mulher que eu disse aqui. Muita gente fala que o apóstolo Paulo é preconceituoso, que ignora essas coisas. Igreja que quem tem pastor, a mulher, tá errado, é proibido. A Bíblia fala em 2 lugares proibindo, né? E Paulo está dizendo logo em seguida aqui, o que ignorar o que eu estou falando vai ser ignorado também, deve ser ignorado. Olhe bem isso aqui, irmãos. Isso aqui é a palavra de Deus que está falando isso, não sou eu. Então nós devemos seguir todos os ensinamentos bíblicos como eles são. Eu falo claramente, eu não congregaria numa igreja onde tem uma mulher pastora, porque ela é infiel à palavra de Deus. Eu não posso ir nessa igreja, estar sobre uma autoridade que não é instituída pela Bíblia. E eu conselho os irmãos a fazerem o mesmo, a seguirem não o que eu estou falando, seguir o que a Bíblia está falando aqui. E ele termina aqui, meus queridos irmãos, falando para buscarmos com zelo o dom, né, de profetizar, do ensino, da pregação, e não proibir línguas. Notem bem, se alguém falar em línguas, nós não devemos proibir, mas que haja um intérprete. Ah, tem intérprete? Não, não tem intérprete. Então, por favor, fique calado, como o apóstolo Paulo está mandando. Fique calado e fale na sua casa. Mas não devemos proibir, né? Mas se não tiver intérprete, a gente manda ficar calado, como Paulo manda falar calado. Fique calado. Se tiver intérprete, a gente, né, ouve o que tem que ser, né, o que é falado. Então e ele termina dando essa instrução, dizendo que tudo seja feito com ordem e decência. Ele termina aqui o capítulo falando da ordem e decência. Isso é algo que nós devemos prezar, meus queridos irmãos. Na liturgia de culto, uma liturgia de culto cristocêntrica, que honra ao Deus. Nós devemos entender que quando nós vamos num culto, a gente não está cultuando qualquer coisa, não. É o Senhor dos Exércitos. É o Senhor. A gente tem que ir lá e tremer a perna. Eu tremo minhas pernas, irmão. Eu estou falando aqui com vocês, eu oro antes aqui, mas Senhor, eu não sou digno de pregar a palavra. Eu não sou digno de ensinar. Porque eu sei quem é o meu Deus. Ele é totalmente santo e eu sou impuro. E nós somos assim. Quando nós vamos cultuar o Senhor, nós devemos ir com toda a reverência e com toda a ordem e decência que Paulo prega aqui, sem desordem, com organização. Devemos fazer as coisas com zelo extremo. Eu estava conversando até com uma irmã essa semana, falando sobre a igreja presbiteriana, do zelo que eles têm, né? E eu falo assim, Deus nunca julgou ninguém na briga ou condenou ninguém que tinha muito zelo. Então, irmãos, antes que nós tenhamos muito zelo do que não tenhamos zelo e a igreja vira uma bagunça. Então, nós devemos prezar pela ordem e decência. Paulo finaliza dizendo, né, que tudo, seja feito com ordem e decência. Tudo, e aqui está falando de culto. Tudo no culto seja com ordem, com decência e com reverência ao nosso Deus santo e maravilhoso. Amém, meus queridos? Eu falei até 40 versículos, mas o assunto não é longo. O assunto ele é muito corrido, Paulo repete bastante as coisas, é muito focado na diferença do dom de profetizar de línguas e a desordem que estava acontecendo, ele entra no assunto da mulher aqui também. Então é um culto, mas Paulo repete bastante as coisas, então não é uma coisa longa aqui, tá? Mas de qualquer forma, se ficou alguma coisa, a gente pode tirar dúvidas também depois, tá? No nosso bate-papo, tá? Eu vou pedir então para o Charles ou para a Valquíria, então, encerrar, e aí eu vou pedir para o irmão Fernando, então, fazer uma oração final para a gente, amém?